E aí, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Maravilha, né? Vamos falar de Vasco da Gama, então, nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. Hoje uma data importantíssima, né? Eu quero o seu comentário. Há 22 anos atrás, Vasco fazia aquela virada histórica em cima do Palmeiras. E aí, como foi aquele jogo para você? Não é o resultado em si, porque primeiro o Palmeiras fez 3-0, o Júnior Baiano foi expulso, aquela coisa toda, e até a virada. Hein? Conta aí. Conheço histórias sensacionais de amigos vascaínos, como que foi a reação durante todo aquele jogo, né? Então, vamos falar das contratações? Vamos falar de quem está chegando, quem pode chegar, o que o Vasco está fazendo para se reforçar para a próxima temporada. E esta questão aí do Maxi Lopes, vai dar alguma coisa? O Vasco vai mesmo ser proibido de inscrever jogadores, o chamado transfer ban? Será que vai dar algum problema? A gente vai explicar tudo isso. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, e habilitar o sininho. Esse vermelhinho aí embaixo, e não paga nada, viu, gente? Para se inscrever no nosso canal e espalhar para os seus amigos, dar o like, apertar o sininho em todas, e aí você participar com a gente e espalhar o nosso trabalho para outros amigos também. Não só vascaínos, de outras torcidas, porque a gente sempre que é possível fala de outras torcidas e de outros assuntos também. Vamos lá? Depois da vinheta, roda a vinheta! Então vamos lá, vamos falar mais de Vasco da Gama. Vamos começar falando do Luca, né? Do De Luca, que vai ser o número 5. Era o Patrick De Luca, lá na equipe do Bahia. E a Vasco TV fez um vídeo com ele abrindo a camisa vascaína, falando coisas da história do Vasco e a expectativa de fazer o que for melhor com a camisa que foi do Yuri Lara, que agradou o torcedor na Série B. Só que agora é outra realidade, agora é Série A, é o Vasco buscando competições internacionais e o De Luca está chegando. Vamos ver esse vídeo aí da Vasco TV e agradecer a Vasco TV. É isso. Isso aqui eu tô feliz demais. Um clube destinado a ser protagonista dentro e fora de campo. O clube pioneiro, com a história mais bonita do futebol brasileiro. O clube que lutou por negros e operários, seja ela qual for. Esse é o clube de São Januário, o estádio com a alma mais pulsante do Brasil, com certeza. O estádio construído pelos vascaínos na marra. O clube que formou e projetou alguns dos maiores jogadores do futebol brasileiro, como Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, Barbosa, Ademir Felipe, Pedrinho, Coutinho e tantos outros. E você, cara amigo, agora faz parte disso. Esse clube que te recebe de braços abertos tem uma torcida apaixonada e gigante. Estamos confiantes na grandeza do nosso destino. A sua história do gigante na colina começou a ser escrita. O Vasco te abraça, Patrick De Luca. E eu agradeço. Muito tranquilo, acho que venho com a liderança que eu tive sempre na base, assim, estou acostumado a lidar em pressão, então eu gosto de ter a bola, então acho que o Vasco pode contar muito comigo nessa parte. E não tenho emoção melhor, quando eu joguei contra foi a torcida que eu mais fiquei alucinado em ver, assim, então eu gostaria muito de contar com esse apoio do meu lado, então por isso que eu escolhi vir pra cá. Que isso, novo nome aí agora, pra voar, pra gigante, feliz demais. Deixa eu trazer esse moço aqui, meu querido Rubem Leão, uma das pessoas mais queridas que eu conheci no rádio esportivo e que me dá o prazer, né? E eu tenho um imenso prazer de estar ao seu lado aqui na Super Rádio Tupi. É o comentarista titular do Giro Esportivo nas férias do Wagner Menezes, quem está fazendo é o nosso querido André Ribeiro. Rubem Leão, 20 de dezembro de 2000. Vasco virava em cima do Palmeiras, aquela virada histórica. A virada do século. E aí, cada um chama de um jeito, cada um reagiu de uma maneira. Foi no final do século passado, início desse século. Então, foi a virada do século. Foi uma vitória espetacular do Vasco. Você trabalhou naquele jogo? Você estava de torcedor? Qual foi a sua reação? Me conta. Eu estava em casa e tome gol do Palmeiras, gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. No intervalo, interessante,
Eu tenho sobrinhos que moram em Guaratinguetá. E desses sobrinhos, 2 são palmeirenses. Aí ligaram para o tio. Ligaram lá para casa porque meus filhos também são vascaínos, né? Então, uma gozação, não sei o quê, no intervalo, gozaram. Aí, no final, agora, dá licença, cadê o telefone? Agora quem vai ligar sou eu. Eu e meus filhos, aí revertemos a situação com aquela virada espetacular. Eu te perguntei isso porque eu estou até pedindo aos vascaínos para comentar aqui com a gente que cada um tem uma história. O Baran, Leonardo Baran, ele me contou a dele. O Baran agora está morando em Braga, lá em Portugal. Alô, Baran, estou contando a sua história. Que os torcedores rubro-negros, a cada gol do Palmeiras, eles chegavam na janela, ele morava ali atrás do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, hoje lá na Barra, né? São vários prédios, então os caras chegavam e berravam ali, Palmeiras, cadê o Vasco? E ele, né, segurando aquilo. Aí o Vasco foi, empatou quando virou. Agora eles vão me escutar. Berrou à vontade na madrugada. É interessante que até o intervalo eu estava em casa, eu estava vendo o jogo sozinho. Os filhos não estavam em casa. Estavam vendo em outro lugar. Quando chegaram, eu falei, telefona para os seus primos lá, né, o Thiago e para o Gabriel, para dizer a eles o que aconteceu com o Palmeiras, que vocês podem explicar e tal. Aí foi aquela gozação entre a família. Né? E vamos falar do Vasco de hoje. Né? É o time que vai pegar o Carioca para ser a sua base, para ser, né, a sua... É a base, eu acho que não tem outra expressão. O Vasco, mais uma vez, vai pegar o campeonato estadual para formar o seu time. Né? As contratações vão chegando e o técnico vai ter o trabalho de armar o time com o elenco que o Vasco pretende comprar aí para fazer uma boa campanha até no estadual, mas muito mais para a observação, para ver o que ainda está faltando, se tem que contratar mais alguém com a posição mais frágil, para que o Vasco entre para disputar o Campeonato Brasileiro. Wellington, não acredito que o Vasco vá formar um time para ser campeão, mas vai formar um time para classificar lá na Sul-Americana, por aí e tal, mas eu acho que o ano que vem, o próximo ano, vai ser o alicerce do crescimento do Vasco. Né? A retomada. Realmente, o Vasco está há muito tempo fora da sua posição. Agora, só está faltando aqui o chopinho, está faltando aqui um tira-gosto, né, para a gente conversar. Você gosta de um camarãozinho? Pode ser, camarão tira. Alho, óleo. Melhor ainda. Porque, veja bem, eu vou aqui nas especulações do mercado. Eu não gosto muito desse negócio, não, porque o torcedor, às vezes, como a gente é profissional do microfone, você tem a responsabilidade de dar a informação correta ao torcedor, não alimentar ele, para ele, uma coisa que pode não acontecer. Você sabe que a gente até é cobrado aqui na Tupi. Gente, vai dar notícia, dá a notícia que vai acontecer. E outra coisa também, nós não podemos embarcar naquele balão de ensaio do empresário, aquele balão de ensaio. Olha, parece que o Flamengo está contratando não sei quem. Olha, o Vasco está interessado no Messi, não sei o quê. Não é bem isso. Né? O Vasco já trouxe o De Luca, vai ser apresentado amanhã. Nós vamos transmitir essa apresentação. Já trouxe o Pedro Raul. As notícias vindas de São Paulo e que o Léo Pelé já estaria no Rio para fazer os exames médicos. Eu dou essa contratação. E você gosta do Léo Pelé. Você acha que ele vai ser útil para o Vasco da Gama? Eu acho que sim, mas aquele negócio, né? Eu chamo de Léo Pelé, ele vai esse peso atrapalha ele. Eu já falei isso quando ele estava no Fluminense na base. Eu falei, muda, você parece muito com o Pelé, fisionomia muito parecida, mas não leva esse nome é pesado demais. É verdade. Né? Então, tira o Pelé aí, o Léo. Mas eu acho, ele jogava bem de lateral e depois foi colocado de zagueiro e também aprovou. Ele no São Paulo jogou várias vezes, já chegou até a ser o titular da zaga, porque o Reinaldo estava jogando pelo lado esquerdo. Então é um jogador que com certeza vai ser útil para o time do Vasco. Concordo plenamente contigo. Lucas Piton é outro que já dão como certa a contratação dele pelo Vasco da Gama junto ao Corinthians. Ele começou no Corinthians razoavelmente bem, mas depois perdeu espaço, né? O Fábio Santos chegou, tomou lugar, depois do Quarana também, se machucou e saiu. Né?
O Arana era O Arana foi do Corinthians, mas saiu, foi embora e veio para o Galo. Mas no fim ele perdeu a posição ali, mas ele, com uma continuidade, se ele tiver continuidade no time do Vasco, realmente ele pode voltar a jogar o que estava jogando no início. Que bom. O próprio Vitor Pereira, que está vindo para o Flamengo, chegou a declarar ali por agosto, setembro, que ele tinha evoluído muito na parte defensiva, que ele era muito bom, principalmente o cruzamento dele era muito bom, mas a parte defensiva deixava um pouco a desejar. E é um jovem também, isso é orientação, né? E a parte defensiva é mais fácil do que a parte ofensiva. Você, quando ataca, você tem que caprichar no passe, tem que construir. E na defensiva destruir, mas ele, com essa vocação que tem para o ataque, melhorando o sentido de marcação, ele pode fazer as duas funções bem, defender e atacar. Vem cá, se fala no Luca Orellano, do Vélez, o Vasco estaria já comprando parte desse jogador. Falam maravilha desse garoto. Se fala muito bem dele. Agora, é bom a gente ver várias vezes, né? Qual é a minha opinião? Nenhuma, por enquanto, porque o que eu vi foi pouco. Tem que, caso venha, te dar um tempo aí de adaptação, inclusive para o jogador que vem de outro país, e o que ele vai fazer em campo. Estão falando também do Robert Morales, jogador do Cerro Porteño. Acho que até... e com esse negócio do futebol sul-americano ter ganhado a Copa do Mundo, a própria Argentina, pessoal, o mundo vai ficar olhando mais os argentinos, ou isso não tem nada a ver, Romerão? Eu acho que a princípio, né? Mas depois volta a ser esse estágio que nós temos na Europa, né? Nós, quando eu falo nós, Brasil e o restante da América do Sul, os times aí, não são tão conhecidos assim pelo torcedor comum da Europa, né? Realmente nós não conseguimos. Com certeza a Argentina vai chamar um pouco mais de atenção, né? Porque o Messi ainda joga lá, né? Tem outros argentinos, o Di Maria, outros jogam lá, e eventualmente um jogo da seleção argentina os europeus podem acompanhar. Mas também não vai ser com aquela multidão, aquele interesse maior. Está vindo uma notícia de São Paulo que o Gabriel Menino pode vir para o Vasco da Gama. O Botafogo trouxe, né, aquele garoto lá, o volante, o Patrick de Paula, e o Gabriel Menino, será que vem para o Vasco? Olha, pelo que jogava lá no Palmeiras, dá para vir. No Palmeiras é mais difícil, a concorrência é muito grande. Às vezes o jogador não tem a continuidade. Você sabe que continuidade é fundamental em qualquer profissão. Sim. Principalmente o jogador de futebol, né? Aí é o entrosamento que entra, a preparação física, o desenvolvimento técnico do jogador. Isso tudo acontece com a continuidade. Esse Gabriel Menino, se tiver continuidade no Vasco da Gama, com certeza ele tem potencial e tem, pelos jogos que eu vi, as características dele são muito boas. Mas você vê ele uma vez, depois vai ver um mês depois, aí não há quem resista e mantenha uma boa atuação. Eu puxando aqui pela memória, o Gabriel Menino foi revelado pelo nosso Vanderlei Luxemburgo, que é outro grande, né, tem uma visão clínica boa. Ele conhece quem joga e quem não joga. Para gente terminar, falaram do caso Maxi Lopes, que o Vasco pode sofrer, aquele transfer ban, quando não paga dívida e tudo. Eu acho que hoje dinheiro não é problema para o Vasco. E pelo que eu apurei também, com pessoas ligadas ao Max, ele tem um contato bom com o pessoal da 777 e que já estaria chamando para negociar com ele. O que a 777 está fazendo? Chama os caras, o Romelhão, te deve quanto? Me deve, o Vasco me deve 1 milhão. Se eu te der 500 agora, paga a dívida? Né? É uma maneira de pagar reduzir, pouco menos, mas tira esse peso, né? Limpa o nome. Agora, se essa notícia saísse há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, eu ficaria até tremendo, que o Vasco não vai registrar ninguém porque não tem dinheiro para pagar o Maxi Lopes, que não é o caso agora. Exato. Se o Vasco não pagar agora, vai atrapalhar o seu próprio investimento. Quer dizer, eu digo a 777. Então, ela é maior interessada em deixar tudo limpo para poder fazer a negociação que for. Porque ela é uma empresa. A empresa faz negociação. Só que é com jogadores agora. Mas então é isso. Eu acho que a 777 pagará, de uma maneira ou de outra, entrando no acordo até,
porque isso está atrapalhando a vida dela. Com certeza. Gente, Rubem Leão participou hoje com a gente, está sempre participando, é um prazer muito grande, uma cabeça pensante, uma doce figura, e é um vovô e tanto também. Fala o nome dos netinhos, Rubem. Não, tem a Giovana, A Giovana, o Matheus e o Henrico. quem não vão vender para o Vasco lá? Não, o Henrico, infelizmente, desistiu. Estava bem, jogando bem, ia para fazer uma peneira no Botafogo, mas aí veio a pandemia, aí ele mudou de vida e agora não volta mais. Henrico, a gente estava esperando, a gente já ia vender você para o Vascão da Gama. Não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, tá tudo passando embaixo para você, o Wellington Campos FC, o nome do nosso canal, dá o joinha, não paga rigorosamente nada, aí comenta o que você estava fazendo naquele dia, né? Há 22 anos atrás, naqueles 4-3, na virada vascaína, na virada do século, como o Rubem Leão falou. Conta pra gente, quero saber a sua história também, tá bom? Fiquem com Deus. Dos estúdios da Super Rádio Tupi, Wellington Campos e o Rubem Leão.